work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma experiência da minha vida. Foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive na minha vida. Uma das experiências em que Deus trabalhou muito, Deus tratou também e Deus fez um milagre acima de todas as coisas, tá certo? E para começar esse vídeo, eu vou ler para vocês aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12 e o verso 10, que diz o seguinte: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esse é um verso muito importante da palavra de Deus. E aqui Paulo fala, né? Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte, né? Quando nós pensamos que nós somos fracos, que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós não vamos vencer determinada provação que a gente está passando, determinado período da vida que a gente está passando, as lutas, né, as adversidades, aí vem Jesus e nos fortalece e nos diz que nós podemos, que Ele é conosco. Então, quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes, porque Deus, Ele nos capacita. Quando nós pensamos que nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, tá certo? Porque quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Quem nos fortalece é o próprio Deus. De nós próprios, para nos levantar na fraqueza, seria impossível. Mas quando nós nos apegamos na promessa de Deus, quando nós nos apegamos na promessa de Deus, quando nós nos apegamos na força que Cristo nos dá, nós sabemos que nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, tá certo? Então, pessoal, a experiência que eu vou contar hoje é muito forte. Pra mim, foi algo muito difícil, mas Deus, Ele quis assim, foi da vontade de Deus que acontecesse dessa forma. Acredito que foi um tratar de Deus também na minha vida, para um fortalecimento maior espiritual, porque através disso que aconteceu na minha vida, foi que eu comecei a me levantar espiritualmente e começar a buscar as coisas espirituais, né? Não que eu não fosse já uma pessoa de Deus, uma pessoa que buscasse pelas coisas espirituais. Eu já buscava sim pelas coisas espirituais, já orava, já pregava, já evangelizava, já fazia tudo isso. Mas eu falo assim, de me posicionar espiritualmente, para orar pelas pessoas, para orar por enfermos, para aceitar o chamado que Deus tinha na minha vida e para entender também, né? Foi um aprendizado, foi uma escola doída, dolorosa, difícil, mas passei por ela e fui mais que vencedora em Cristo Jesus. Pessoal, em alguns vídeos atrás eu falei para vocês que eu fiz campanhas pedindo a Deus para me engravidar, porque eu não podia engravidar. Os médicos já tinham falado que eu não podia ter mais filhos. Toda vez que eu engravidava eu perdia e não segurava. E isso foram 2 vezes, né? E os médicos já tinham falado que não era para mim tentar engravidar, porque se eu tentasse engravidar eu poderia desenvolver uma doença e eu poderia morrer também. Mas eu comecei a fazer um propósito com Deus no monte e comecei a pedir a Deus o que eu queria. E eu especifiquei para Deus, falei: Senhor, eu quero uma menina, eu quero ter uma filha, eu quero engravidar, eu quero ser mãe, é meu desejo. Comecei a expor para Deus tudo aquilo que eu queria. E Deus, Ele me respondeu no monte. Tem um vídeo aí que eu conto, que eu falo sobre essa experiência, né? E Deus, Ele me respondeu no monte. E depois, através de uma profeta, que eu já contei também em alguns vídeos, quando essa profeta ela me viu, ela disse: ó, Deus manda te dizer que Ele vai te dar uma menina. E a partir de hoje, acabou tuas lágrimas, porque essa não morre. Ela falou dessa forma. E pra tu saber que é Deus, o inimigo vai tentar tirar a vida dela, mas ele não vai conseguir. Então eu já sabia de todo o processo que eu iria passar, porque ela falou que o inimigo ia se levantar tentando tirar a vida dessa criança que iria nascer, mas que Deus me daria vitória. Então eu me apeguei muito a isso
Bom, pessoal, vou resumir o máximo possível porque esse vídeo provavelmente fique grande, porque a experiência ela é tremenda, ela é muito grande. Talvez eu faça 2 vídeos, 3 depois, não sei, falando sobre o mesmo assunto, porque tem coisas que não vai dar pra me relatar, porque é muita coisa. Mas o que eu posso falar pra vocês é que mais ou menos 5 meses depois da profecia, né, meu esposo também tinha profetizado pra mim que Deus ia me dar uma menina e essa não ia morrer, ele também falou pra mim. Ele viu em visão, ele viu eu andando com a menina e ele descreveu a criança como que era e falou que essa não morreria. Então eu já sabia que Deus iria me dar o meu milagre. Então, quando foi com 5 meses depois de tudo isso, que Deus já havia me confirmado para mim mesmo no monte, através da profeta, através do meu esposo, então eu engravidei realmente e eu já sabia que era a promessa de Deus e que aquela não morreria. Gente, foi tremendo porque a gravidez foi uma gravidez meio complicada. Eu tive que ter bastante repouso e não dava para ter tanto repouso porque eu tinha que trabalhar também. Muita gente não entende, mas em cidade pequena as coisas são muito complicadas. Essa questão de você buscar na justiça, de você ir atrás de seus direitos, as coisas são muito difíceis. Mas um outro vídeo eu falo pra vocês. Então eu tive que levar essa gravidez até o final, com muito cuidado, mas vigiando, né? Sabia que era a minha promessa, que Deus estava me dando a minha promessa, mas a gente tem que vigiar. E eu vigiei em todas as coisas possíveis. E quando foi pra mim ter a bebê, a minha mãe falou assim: filha, tem a bebê aqui na cidade, porque é minha primeira neta, e eu quero ver o nascimento da criança, eu quero participar. Então eu fui falar com o meu médico. E ele falou o seguinte: ó, você está muito bem, o parto vai ser saudável, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma complicação. Fiz todos os exames, estava tudo normal até então. Então eu disse, então vou ter aqui mesmo. Só que eu estava com o coração meio angustiado, como se algo me fizesse entender que se eu tivesse aquela criança ali, iria acontecer algo muito ruim. Mais ou menos isso que eu estava sentindo. Então eu liguei para a profeta, para a missionária Sandra, que havia profetizado que Deus ia me dar a menina, a criança que eu iria engravidar. E eu fui pedir um conselho para ela. Eu falei assim: eu queria que você orasse por mim e você me desse um conselho, porque eu estou já de 8 meses e eu quero saber eu quero que você ore para mim entender se eu devo ficar aqui na minha cidade ou se eu devo viajar para um outro lugar para me ter essa criança, porque eu tô muito em dúvida. Meu esposo queria que eu fosse para Paulínia, né, para São Paulo, mas a gente estava meio em dúvida. Eu estava em dúvida, eu não estava decidida a fazer isso, até porque eu estava de 8 meses e já estava preocupada, porque para viajar com essa quantidade de tempo é bem complicado. Então ela fez uma oração por mim, gente, foi incrível. Quando ela orou por mim no telefone, ela teve 2 visões. A primeira visão, ela disse que Deus mostrava eu tendo a criança lá na minha cidade. E ela via que a criança nascia com sérias complicações e não tinha nenhum aparato para essa criança para receber essa criança. E o inimigo presente, tentando tirar a vida dela. Era isso que ela me relatava. E ela disse que via uma outra visão, eu vindo para Paulínia, dar à luz a essa criança. E quando chegava em Paulínia, acontecia também algo no parto, uma complicação no parto. Porém, a equipe médica estava toda lá, os aparatos estavam todos lá para receber essa criança. Ela falou: Célia, olha, Deus quer que você venha para Paulínia. Porque Deus me mostra que se você tiver a criança aí na sua cidade, você vai sofrer sérias complicações e você não vai ter recurso para essa criança e nem para você. Mas se você vier ter aqui em Paulínia, Deus já preparou a equipe médica, que eu tô vendo a equipe médica aqui toda correndo para atender vocês, porque terá complicação no parto. Eu disse: amém, irmã, amém. Recebi as 2 profecias, recebi as 2 visões que ela havia falado. Então eu fui falar com meu esposo, tinha acontecido, ele queria vir para Paulínia. Por outro lado, minha mãe queria que eu ficasse. Ela não acreditava muito ainda nisso. Depois, gente, Deus foi trabalhando também nessa área, mas a princípio não havia assim uma credibilidade tanto nisso. Depois que a criança nasceu, moveu o espiritual de todo mundo, né? Mudou muita coisa, muitas coisas da nossa mentalidade mudou depois da vinda da Radassa. Eu resolvi ficar na minha cidade e
dar à luz a Radassa lá e ter essa criança lá. Então, quando chegou no dia do parto, então chegou o grande dia, né? A bolsa estourou, fui pro hospital. Quando cheguei lá, o médico estava presente, ele fez ele fez aquela avaliação. Ele falou que eu não estava com... Ele falou que eu não estava em... Ele falou que eu não estava com sinais que iria dar à luz, porém eu poderia voltar para casa. E eu falei, não, doutor, minha bolsa já estourou. Ele falou, tem certeza que estourou? Eu falei, tenho certeza. E então ele resolveu me deixar lá de observação. E ele falou que se o parto não evoluísse até o dia amanhecer, no outro dia, pela manhã, ele faria meu parto. Então eu fiquei, gente, não teve nenhum tipo de aparato, tipo, para induzir o parto, para nenhum monitoramento, nada, certo? Então eu fiquei lá deitada, normal. Só que eu comecei a perceber que minha barriga, ela amoleceu, com uma barriga mole, e a criança não mexia mais. Não mexia de jeito nenhum. Então a criança, ela não mexia, a barriga estava mole, assim, lá embaixo. E eu comecei a estranhar aquilo. Aí eu falei assim, pro meu esposo, eu disse, Wagner, tô achando estranho, minha barriga tá mole. A criança não tá mexendo mais desde ontem à noite. E eu não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que tá acontecendo algo. Então, gente, ele orou por mim, depois veio um pastor, que era o pastor dele. E depois veio um pastor, que era o pastor da igreja lá, muito amigo do Wagner. E esse pastor pegou e falou assim, gente, eu sinto a presença maligna aqui. E o inimigo tá entrando. O inimigo tá entrando para tirar a vida dessa criança, gente, vamos orar. E ele falou assim, ele falou que o inimigo estava ali presente para tirar a vida da criança. Eu sei que Deus tem o poder de dar a vida e tem o poder de tirar. Mas o inimigo, ele é sagaz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar e roubar. Então o desejo do inimigo é matar. Então o desejo do inimigo é esse, matar, roubar e destruir. Então ele vem mesmo, gente. Ele vem mesmo pra cima com fúria. E eu senti que algo estranho estava acontecendo. E o médico não veio pela manhã, como ele havia falado que vinha fazer o parto. Ficou meio-dia, ele não chegava. Gente, eu não sentia nada, nem contração, nem dilatação, nem dor, nem nada. Eu estava normal, mas eu sentia que tinha algo estranho, sabe? Espiritualmente eu sentia que algo estranho estava para acontecer e estava acontecendo já. E o que aconteceu? Então, naquele momento, eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, amor, tô com medo agora porque não tem médico no hospital. Não tem um médico, como que vai acontecer esse parto? As enfermeiras tentavam entrar em contato com o médico e elas não conseguiam entrar em contato com o médico. Então eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer? E quando deu mais ou menos 6h30 da noite, chegou um médico lá, doutor Ludrugero. E aí eu fui onde eu disse, doutor, é porque meu parto estava marcado para hoje pela manhã. Se não evoluísse, o médico ia fazer uma cesariana. E até agora o médico não apareceu. Até agora o médico não chegou. E o que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, olha, eu não posso fazer um parto eu não posso fazer um parto de uma paciente que já vai fazer um parto com outro médico. Mas vamos avaliar. Ele me avaliou, ele disse, nossa, nós temos que tirar essa criança agora. Se prepara aí. E então eu fiquei já assustada, né? Aí eu fui me preparar para o parto. E nesse momento já era quase 7 horas da noite. E aí chegou o médico, que era o médico realmente que ia fazer o parto. E quando o médico chegou, o Dr. João Luiz, quando o Dr. João Luiz chegou, ele também participou do parto, né? Ele não estava muito bem, acredito que por isso que ele não compareceu também durante o dia, porque ele é um médico excelente, mas o inimigo tem suas formas de trabalhar, né? Vai causar empecilho. Ele não estava bem, que ele nem participou do parto, ele ficou só sentado. Acho que ele não estava se sentindo muito bem naquele dia. E eu lembro que antes que eu entrasse na sala de cirurgia, eu disse, amor, ora na minha barriga, porque eu tô sentindo que algo não está bem. E o meu esposo colocou a mão na minha barriga e orou. Quando ele orou, gente, eu disse, amor, pede um sinal pra Deus pra me ver se essa menina tá viva, porque essa menina não mexe, né? Essa menina não tá mexendo. Aí ele orou, aí ele pediu um sinal pra Deus. E ele orou ali com toda a fé. Quando ele pediu aquele sinal, a criança deu uma batidinha bem fraca. A criança mexeu. A criança deu um toquezinho assim na barriga bem fraco.
Eu disse, ela tá viva. É o sinal que Deus me deu. Na hora que o Wagner colocou a mão, que ele orou, aconteceu isso. Então eu fui encaminhada para a sala de cirurgia e lá eles começaram o procedimento. Gente, foi terrível, porque a princípio eu não estava sentindo... A princípio eu não estava sentindo muita coisa. Mas depois que eles começaram a fazer a cirurgia mesmo, eu comecei a passar mal, a anestesia começou a causar um efeito muito ruim em mim, então eu sentia muita falta de ar, eu não conseguia respirar, a anestesia veio aqui no pescoço, então eu não conseguia mover minha cabeça, o ar não entrava nem pela boca nem pelo nariz, e eu falava, doutor, não tô conseguindo respirar, e o médico, o doutor João Luiz, batia no meu rosto, tentava me reanimar, e falava, Célia, acorda, você tem que lutar, acorda, acorda, reanima, e eu não conseguia reanimar, não conseguia respirar, e eles tiraram o bebê não chorava, né, a criança não chorava, eu nem vi, eles nem me mostraram porque a criança estava mal, e eles levaram lá para outra sala para fazer os procedimentos na criança, e foi terrível, gente, a experiência foi tremenda. Eu não tive a oportunidade de ficar com minha filha no peito, ver ela, primeiro momento que foi tirada de mim, e eu não conseguia respirar, e eu passava mal. Eu lembro que eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, eu tô nas tuas mãos, porque eu não consigo. E o médico falou, coloca o oxigênio nela. E a enfermeira falou, não tem oxigênio, doutor, tá quebrado. E eu ouvi isso, ela falou, tá quebrado, não tem oxigênio. E não tinha oxigênio nem pra mim, nem pra bebê. E foi um parto, assim, muito, muito ruim. Aquele líquido que, aquele líquido que tinha dentro de mim, que tava envolvendo o bebê, tava já verde escuro, da cor dos lodo, tava da cor de lodo, então a criança já tinha feito cocô, já tinha ingerido tudo aquilo, né, e eu não sabia. E eu sei que quando me tiraram da sala de cirurgia, que me levaram, né, que fizeram vários procedimentos na criança, tentando tirar aquele negócio, um aparelhozinho, sugando tudo que ela tinha ingerido, mas não tinha outro aparato, não tinha oxigênio, a criança precisava de oxigênio, não tinha UTI neonatal, gente, não tinha nada. E eu lembro que quando eu cheguei na sala de cirurgia, quando me levaram para o meu leito, eu tentava fazer gesto pro meu esposo que eu estava morrendo, que eu não conseguia respirar, que eu estava literalmente morrendo, e ele entendeu aquilo, ele foi onde eu estava, me virou assim meu rosto do lado e eu consegui vomitar, e ele foi colocando a mão na minha cabeça, ele foi ali intercedendo. Gente, eu fui voltando, e trouxeram minha filha passando mal, só que eu tava com tanta dor, eu sentia o parto inteiro, eu sentia a dor da abertura, da cirurgia, e eu lembro que não me deram a medicação para mim não sentir a cirurgia, e eu sentia muita dor, não conseguia mexer nem o dedo do pé, de tanta dor. Se eu imaginasse que eu ia mexer o dedo do pé, já doía tremendamente, então eu tava num estado muito ruim, porque eu tava sem respirar, tava sem conseguir mexer o dedo do pé, com a dor no corpo inteiro, sentindo a dor do corte. E eu lembro que minha mãe olhou para a criança e disse, nossa, essa criança não é normal não, essa criança tem alguma coisa. Aí o pessoal dizia, não, é normal, só que a criança não era, a criança não conseguia respirar, a criança ficava assim, para respirar fazia assim, a gente via só o chapéuzinho mexendo, e um barulho assim muito grande aqui na respiração dela, dava para ouvir na sala inteira e até fora da sala. E a gente passou aquela noite muito ruim, a criança mamava, não tinha leite. Quando foi no outro dia, a criança muito ruim, e chegou o outro médico, e o médico avaliou a criança, esse outro médico, e disse, gente, essa criança tá muito ruim, essa criança aqui não vai sobreviver. Essa criança não sobrevive aqui. Manda essa criança pra Floriano, que é a outra cidade mais próxima, 2 horas de viagem. E eu sei que a criança não tinha amamentado, eu não tinha pego na minha criança ainda. E minha mãe, a pressão da minha mãe é alta, então ela já estava nervosa. Eu pedi pro meu esposo ir com a criança. E ele foi na ambulância com essa criança. Eu não tive contato com ela. Eu estava muito ruim. Não tinha medicação ali naquele momento. E eu sei que o meu esposo conta que dentro da ambulância a criança começou a ficar roxa, morrendo. E estava na mão da enfermeira, né? Eles foram atrás. Não teve oxigênio para chegar na próxima cidade, gente. E nesse momento que aconteceu, o meu esposo falou que a criança começou a morrer no braço da enfermeira. E a criança começou a desfalecer. Aí ele pegou e disse assim, enfermeira, me dê aqui essa criança.
E aí a enfermeira entregou a criança na mão dele. Quando a enfermeira entregou a criança na mão dele, ele pegou a criança e fez uma oração, sabe? Uma oração repreensiva, repreendendo o espírito da morte, repreendendo toda a enfermidade que tinha na criança. E nesse momento ele disse que veio um vento impetuoso assim do Espírito Santo pela janela da ambulância, porque não tinha oxigênio, e começou a tomar conta daquele lugar. E a criança foi voltando à cor normal, e a criança se esticou, sabe? Eu sinto a presença de Deus tremendamente quando eu falo isso. E a criança voltou ao normal. Ele não entregou mais a criança para a enfermeira, ele foi orando nela até chegar no hospital. E quando chegou lá, gente, nessa cidade, os médicos olharam ela. E como não tinha também nenhum tipo de aparelhagem para saber o que a criança tinha, não tinha oxigênio também para a criança, e não tinha UTI neonatal, nem incubadora, nem nada. Tava tudo ocupado, o hospital tava cheio nesse dia. E aí eu sei que o médico disse, não, leve essa criança de volta para sua cidade, porque nós não temos como receber aqui. E ele falou, mas a minha criança tá muito mal. E a criança chorava o tempo todo, a criança não conseguia respirar. E o Espírito Santo cuidando, né? O Espírito Santo mostrando que estava cuidando. E o médico disse, essa criança não tem nada. Olhou assim para a criança, né? Ele tinha orado na criança, naquele momento a criança estava bem, né? Porque a oração ela fez efeito. Ele falou, essa criança não tem nada, leva essa criança para sua cidade e a gente não pode receber ela aqui. Então o meu esposo passou aquela noite com a criança lá no braço e depois voltou para minha cidade. Pessoal, o vídeo ficou grande, então eu vou colocar o segundo vídeo, a segunda parte desse testemunho. Quando meu esposo chega na cidade, o que acontece, tá certo? Eu vou contar pra vocês esse testemunho que é muito grande, muito forte, eu espero que vocês entendam. Meu esposo pegou a criança do hospital e levou novamente para a cidade onde eu estava internada. E lá eu estava com muitas dores, passando mal também, só mesmo na dependência de Deus, mas sabendo, me agarrando na promessa, que Deus, Ele estava comigo, estava cuidando de mim e de minha filha. Eu sabia que ela não ia morrer, porque Deus, porque Deus falou comigo e me deu a promessa que ela não morreria. A mensagem que eu quero passar para vocês através desse vídeo é que por mais que as coisas estejam difíceis, as adversidades venham, os problemas venham, tudo venha contra a sua vida, o inimigo lance tudo contra a sua vida, se apegue na promessa de Deus, que Deus, Ele tem algo maior, que Ele vai fazer a obra na sua vida, que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por mais que as coisas pareçam que não vai, mas Ele vai cumprir. Vamos acompanhar o segundo vídeo, quem estiver interessado em ver a continuação, né? Eu vou lançar o segundo vídeo contando o resto desse testemunho. Então, gente, vou lançar agora o segundo vídeo para vocês verem a continuação desse testemunho, tá certo? Maker of the stars, let me be